que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Ministério Público mira servidores que recebem insalubridade irregularmente. Este é apenas um dos destaques de hoje. No quadro Mix dos Esportes, nós vamos conversar com a idealizadora e coordenadora da ginástica rítmica aqui de Taubaté, a Renata Henriette, e também com a técnica Jade Louise. E ainda tem o nosso quadro Pop Verso, o seu momento de cultura pop para a geração menos 30. Vamos falar sobre as séries na geração Z e o lançamento da primeira parte da segunda temporada de Wandinha. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 3 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais YouTube e Facebook, pelo canal fechado, pela Claro TV número 4 e também pela rede aberta aqui em Taubaté 4.2. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência. E você pode amplificar sua participação aqui na programação do Mix da TV, por isso você pode mandar crítica, sugestão e elogio e ainda nos acompanhar nas redes sociais. Quer saber como tudo isso pode ser feito? A gente vai aqui para o nosso telão, porque aqui tem os principais canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté, através do nosso e-mail tvcâmarattte@gmail.com. Você manda sua crítica, sugestão, elogio e também, logicamente, pode mandar sua sugestão de pauta. Você acompanha ao vivo a nossa programação nos dois canais das redes sociais, tanto no facebook.com/tvctaubaté, como também no youtube.com/tvctaubaté. No nosso canal do YouTube tem playlists completas de todos os programas aqui da casa. Você ainda pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se você prefere mandar texto, áudio, até um vídeo aí do seu bairro, da sua região, o melhor canal para você fazer isso e passar aqui na programação da TV é no WhatsApp. O nosso DDD é o 12, o número 3625-9525. E o Legislativo de Taubaté também está presente em várias redes sociais, entre elas aí na tela dois destaques, o Instagram e o TikTok. E você se conecta com a gente através do nosso perfil de conexão no @Câmara Taubaté. Portanto, você conferiu aí no nosso telão os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. E a gente segue nesta quinta-feira o Mix da TV, está na hora da gente ficar muito bem informado com os acontecimentos aqui de Taubaté, da nossa região, também os acontecimentos nacionais que impactam diretamente a nossa cidade. Está no ar o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Tem notícia importante sobre insalubridade, o destaque está aqui no nosso telão. Ministério Público mira servidores que recebem insalubridade irregularmente. O Ministério Público solicitou que a Prefeitura de Taubaté encaminhe relação de todos os servidores que recebem insalubridade irregularmente, ou seja, sem preencherem os requisitos legais ou os que recebem insalubridade em percentual superior ao devido. A promotoria também pediu que a Prefeitura informe o montante total do prejuízo aos cofres públicos relativos aos últimos 5 anos. Essa relação, segundo o Ministério Público, deve ser fornecida com os dados como endereços residenciais, RG e CPF dos funcionários. O pedido foi feito no mesmo procedimento em que a promotoria notificou a Prefeitura para que alterasse o cálculo do adicional de insalubridade. Na notificação extrajudicial, o Ministério Público apontou que, segundo a legislação municipal, esse cálculo deve levar em consideração exclusivamente o vencimento do cargo efetivo, que seria a referência inicial de enquadramento pelo exercício do cargo. Na notificação endereçada ao prefeito Sérgio Vitor, o Ministério Público alertou que a omissão na adoção das providências, ora recomendadas, pode caracterizar má-fé, implicando na prática de ato de improbidade administrativa por representar enriquecimento ilícito,
sujeitando o prefeito ao dever de reparar integralmente o dano ao erário. A Prefeitura afirmou que não haverá qualquer iniciativa própria para que os servidores devolvam valores recebidos, por entender que, embora tenha tido essas falhas administrativas no passado em relação a esse caso, não houve má-fé por parte dos servidores que recebiam os pagamentos e que a administração municipal trabalhará para garantir a segurança jurídica e o respeito aos direitos dos trabalhadores. Aqui no nosso telão, as informações que você acompanha aqui com a gente são do portal Samp Ovale. E tem mais destaque para o nosso primeiro giro, a gente volta aqui para o nosso telão. Sem obras em andamento, fila da habitação em Taubaté tem uma espera de 7,7 mil. A fila de espera por uma moradia aqui em Taubaté tem 7.718 pessoas. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara em resposta a um requerimento apresentado pela vereadora Vivida Rádio. No requerimento, o governo do prefeito Sérgio Vitor afirmou que vem buscando parcerias junto aos governos federal e municipal para trazer novos empreendimentos habitacionais ao município. A fila de habitação tem crescido em Taubaté desde 2020. Em setembro daquele ano, eram 2.146 pessoas inscritas no programa habitacional. Em março de 2021, o número passou para 2.343. No ano de 2023, no mês de junho, já eram 3.222. E em dezembro de 2023, eram 3.443 pessoas esperando por uma unidade habitacional. Na eleição de 2020, o ex-prefeito José Saldi prometeu construir 2.000 moradias na cidade, mas não foi feita nenhuma construção durante aquele governo, que foram entre os anos de 2021 e 2024. E no ano passado, em parceria com o governo estadual, foi anunciada a construção de 128 moradias, mas até agora o projeto não saiu do papel. As informações que você acompanha aqui no nosso telão também são do portal Samp Ovale. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias e informações aqui no Mix da TV, no nosso quadro Mix de Notícias. E a gente segue o nosso Mix da TV desta quinta-feira. Chegou a hora do nosso primeiro short, que são os melhores recortes aqui da nossa programação. O Boletim Câmara, o nosso telejornal pela manhã, tem entrevistas com especialistas. Selecionamos um trecho para falar sobre saúde masculina com o Dr. Vitor Gibran. Vamos acompanhar? Solta o play. Em caso de câncer de próstata, como que é feito o tratamento e quais são as chances de cura? O senhor já adiantou que não é uma doença ali tão agressiva, né? Apesar da falta de cuidado dos homens. Mas como é feito esse tratamento? Perfeito. A gente tem vários tipos de tratamento do câncer de próstata, né? Então, o principal diferença de tratamento vai depender em relação a qual é o grau dessa doença. A gente classifica a doença se é um risco mais baixo, se é um risco intermediário, se é um risco mais alto. Geralmente a gente acaba classificando isso dependendo dos exames, dependendo do exame do toque, dependendo do achado de uma eventual biópsia que a gente acaba fazendo, porque só para a gente poder chegar no diagnóstico, a gente faz o exame do toque, faz o exame do PSA. Tem uma suspeita? Muitas vezes a gente pode até fazer algum exame outro complementar, mas muitas vezes a gente acaba partindo para uma biópsia e nessa biópsia descobriu que tem o câncer. Descobriu que tem o câncer, como a gente pode tratar esse paciente e muitas vezes potencializar a chance até da gente curar esse paciente? A gente acaba escolhendo qual é a melhor técnica, né? Então, selecionando cada caso. A gente tem situações que a gente faz, por exemplo, a cirurgia da próstata, principalmente, então, talvez a melhor modalidade que a gente tem hoje, mas a gente tem situações onde a gente faz apenas a radioterapia, ou algumas outras situações que a gente pode fazer a cirurgia associada à radioterapia. Existem outras situações onde a doença às vezes já pode estar um pouco mais avançada, que a gente pode associar medicações, então medicações que não é exatamente uma quimioterapia, mas medicações para poder ajudar a bloquear o crescimento dessa doença, evitar que tenha uma progressão dessa doença. Então a gente tem várias modalidades e a gente avalia não só especificamente se a doença é de um alto risco ou não, mas também a gente vai avaliar o paciente em si, se é um paciente às vezes mais idoso, mais frágil, que às vezes a cirurgia pode ser mais agressiva para ele vai ter um risco maior, às vezes a gente acaba optando por um tratamento, ou não, é um paciente mais jovem, que tem maior potencial
de cura e se beneficiar de um tratamento que a longo prazo vai conseguir dar mais qualidade de vida para ele, então às vezes a gente acaba optando pela cirurgia e aí por aí vai. Doutor Vitor, nós temos pergunta aqui dos nossos Maravilha. telespectadores e é muito importante que você que nos acompanha mande a sua dúvida, o seu questionamento para o doutor Vitor responder, assim a gente consegue falar da saúde do homem de maneira descomplicada, sem mitos, Sem tabus, né? Sem tabus. A pergunta é, qual é a função da próstata e é possível viver sem ela num caso de câncer? Sim, a próstata ela é uma glândula que fica junto da bexiga. Então fica lá, bexiga, embaixo dela passa o canal que é o canal do xixi e a próstata abraça ela. A principal função dela, a gente tem ali a questão de produção de líquidos relacionados à parte sexual e o armazenamento do líquido, a principal parte do líquido que a gente tem na hora da ejaculação, que o homem tem na hora da ejaculação, ela sai da próstata, tá certo? Então, na verdade, o homem tirando a próstata, digamos que a única coisa que realmente acaba mudando de fato ali o principal ponto seria essa questão do líquido, porque a partir do momento que a gente tira o que produz e que armazena esse líquido, ele para de soltar esse líquido na hora da relação, tá certo? Existem situações que a gente sabe que tratamento pode acontecer de ter algum tipo de prejuízo, não são todos os homens que vão apresentar algum quadro, por exemplo, de uma disfunção sexual, uma disfunção erétil ou alguma situação desse jeito, mas existe um percentual ali de pacientes que podem apresentar essa questão e muitos deles acabam recuperando ali depois com o tempo. A gente busca alternativas para poder melhorar a sexualidade do paciente depois. Então, no caso de uma cirurgia ali, numa situação de câncer de próstata, o homem não perde a capacidade sexual, a função sexual dele. Existe um risco dele perder essa capacidade, porque o nervo que passa do lado da próstata, um dos nervos, né, que passa ali do lado, é o nervo que faz com que o homem tenha a ereção. Dependendo do grau da doença, e outro motivo para a gente ficar atento de, às vezes, tentar descobrir uma doença logo no início, não tão avançada, é que conforme a doença é mais avançada, às vezes a cirurgia tem que ser mais agressiva. E aí essa inervação que passa do lado da próstata, em algumas situações ela acaba saindo junto. Nessas situações, às vezes o homem tem um prejuízo, e pode ser um prejuízo que às vezes pode acontecer para o resto da vida, dele não ter mais ereção, e tem as situações onde é temporário, que às vezes por um período ele vai recuperando e a gente tenta restabelecer essa qualidade de vida sexual desse paciente. Então, o diagnóstico precoce é a melhor maneira de preservar a saúde do homem. Sim, pensando principalmente nessa questão da parte sexual, a maior chance da gente ter um resultado positivo e menos agressivo que acabe causando algum problema da parte sexual é a gente pegar um diagnóstico mais precoce. E além disso, é claro, né, a gente tratar um câncer de forma mais precoce, a gente prolonga a vida desse paciente. A gente tem pacientes que vivem muitos anos aí, paciente que tem câncer de próstata, e eu tenho pacientes que eu acompanho no consultório que tiveram câncer de próstata há mais de 20 anos e estão bem hoje, sem nenhum sinal de retorno da doença e com uma qualidade de vida sexual boa também. Quais são as chances de retorno dessa doença? A chance do retorno da doença depende também dessa questão do nível inicial. Então, é muito variável, é difícil a gente dizer a chance do retorno, mas a gente diria principalmente naquelas doenças mais avançadas, maior chance dela retornar. A entrevista completa do Dr. Vitor Gibran, urologista, dada ao Boletim Câmara, está disponível no canal youtube.com/tvc Taubaté. Basta você acessar a playlist Boletim Câmara. E de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, você acompanha edições inéditas do Telejornal. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem o nosso Mix dos Esportes. Vamos conversar com a idealizadora e coordenadora da ginástica rítmica aqui de Taubaté, a Renata Henriette. Fique conectado com a nossa programação, eu volto daqui a pouco, não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté e agora está no ar o nosso quadro Mix dos Esportes. A gente conversa toda semana sobre as modalidades aqui da cidade de Taubaté com os atletas, também com os coordenadores e técnicos e hoje a gente vai falar sobre a ginástica rítmica e a gente recebe aqui para falar sobre esse assunto a Renata Henriette, que é idealizadora e coordenadora do projeto. Renata, como é que surgiu essa ideia? Na verdade, eu recebi um convite da prefeitura para formar uma equipe de ginástica rítmica na cidade de Taubaté, porque ela estava entrando nos Jogos Regionais. E aí eu me animei, né, porque eu já trabalhava com a ginástica artística na época, e fui correr atrás de aprender, de conhecer mais a modalidade, porque eu fui atleta de GA, de ginástica artística e não de ginástica rítmica. Então, o conhecimento que eu tinha da modalidade era o conhecimento da universidade, né? O que você aprende na faculdade. Mas aí eu fui correndo atrás, fui conhecendo outras técnicas, fui a São Paulo. Todas as minhas férias eu me enfurnava num dos salões lá de São Paulo e aprendia cada vez mais, até que foram surgindo as pérolazinhas, né? E aí a gente foi se animando, foi montando as equipes e hoje nós estamos aí com umas 150 crianças praticando, mais uma equipe de todas as categorias formadinhas, tanto de base quanto de alto rendimento, e nós estamos na luta. Renato, o Embrião começou há mais de 20 anos, né? Mais ou menos em 2004, já foram 2 décadas aí, pelo menos dedicadas à ginástica rítmica. Conta para o nosso telespectador agora como é que funciona essa modalidade para a gente também diferenciar da outra ginástica que é a artística. Eu costumo dizer sempre que a ginástica artística e a ginástica rítmica são totalmente diferentes, embora as pessoas não consigam entender. A ginástica artística é a modalidade que trabalha com aparelhos fixos. Então, é o salto sobre a mesa, são as paralelas assimétricas e simétricas. O que elas têm em comum é o solo, barras fixas. E a ginástica rítmica, ela trabalha com os materiais que você pode levar para sua casa. A bola, a fita, o arco, a massa, a corda, são 5 aparelhos. E elas são bem diferentes, tanto no seu fazer, como no seu aprender. Nem a parte de base, hoje em dia, a gente não tem mais nenhuma semelhança de uma com a outra. Uma trabalha força e potência, a outra trabalha agilidade, graciosidade, flexibilidade, dança, muito balé. Então, essas são as diferenças primordiais, que são todas, na verdade, né? Várias diferenças. Renata, na hora de competir, como é que funciona isso na prática, né? São competições individuais, são coletivas, em grupo? Como que são essas modalidades, desde as primeiras categorias até a principal? Bom, na ginástica rítmica nós temos todos os tipos nós temos os 5 aparelhos nas competições. O que diferencia são as categorias. Que na ginástica rítmica nós vamos desde o baby, que são crianças de 6, 7 anos, até a fase adulta, que é de 16 anos para frente. Existem as competições individuais, onde a criança vai lá e apresenta o aparelho ou mãos livres. Quando a criança é muito pequenininha, tem os mãos livres também, que é você executar uma série sem nenhum aparelho na mão. E conforme elas vão passando, elas vão colocando os aparelhos nas competições. Nós temos a competição de conjunto, que são 5 meninas ao mesmo tempo executando uma coreografia juntas, né? Que é, para mim, o mais difícil da ginástica rítmica, que é você trabalhar com 5 atletas diferentes, mas executando o mesmo movimento e ao mesmo tempo. E nós temos a competição por equipe, que é dada como? Pela somatória das notas do individual com as notas do conjunto e você ganha a nota para a equipe, né? Então, assim, ela é bem complexa, mas ela é muito bonita de assistir. Nós temos muitas competições de ginástica rítmica, ela vem crescendo muito no nosso país. De uns anos para cá, a gente está sempre lá encabeçando a ginástica rítmica e é bonito. Esse ano nós vamos ter, inclusive, o Mundial no Rio de Janeiro. Eu acho que vale a pena quem puder e conseguir, vá assistir, porque é uma coisa muito... É bonito de se ver, é legal para você conhecer, e lá você vai conhecer tudo isso. Vai conhecer os individuais, vai conhecer o conjunto, vai conhecer a classificação por equipe e meninas maravilhosas. O Brasil está nota 1000 na ginástica rítmica. Agora conta pra gente como é que está estruturada a equipe de Taubaté, quais são as categorias, quantas crianças, adolescentes, se tem meninos também na equipe ou se é apenas feminino? Em Taubaté a gente só tem o feminino, a gente não trabalha com masculino porque, além de ser difícil, né, da procura, é difícil de competição. Então, assim, treinar por treinar ninguém quer. Tem sempre um objetivo, eu quero treinar porque eu quero competir.
Hoje nós temos todas as categorias na cidade, nós temos a baby, nós temos o mirim, nós temos o pré, nós temos o infantil, o juvenil e o adulto. Todas as categorias. Nós temos uma média de 20 meninas praticando a modalidade a nível de competição, mas nós temos uma média de 150 crianças praticando a modalidade. Nós, da ginástica rítmica em Taubaté, a gente não tem escolinha de ginástica rítmica, a gente tem escola de esporte. Então, a criança, ela, para entrar na nossa modalidade, ela tem que passar por uma seletiva. E dessas seletivas são selecionadas só aquelas que realmente elas atingem aquilo que a gente quer para fazer parte da nossa equipe. Porque a gente não trabalha mais com base de iniciação apenas para fazer modalidade. A gente quer que a equipe cresça, então a gente tem que ter um volume bom de meninas praticantes. Geralmente essas seletivas acontecem no começo do ano. Esse ano nós tivemos uma e a gente talvez, eu não estou prometendo porque tem muita gente me perguntando isso, mas a gente não sabe se dessas meninas que hoje nós temos vão continuar ou vão sair. Porque se elas continuarem, nós não vamos fazer uma nova seletiva, porque nós estamos com bastante criança praticando. Mas se a gente tiver uma defasagem nas categorias, dependendo do horário, a gente vai fazer uma seletiva para aquela categoria, para aquele horário. E a gente anuncia nas nossas redes sociais e a criança que puder vem e faz a seletiva. Além de estar estruturada, né, pela Prefeitura de Taubaté, o FADAT, que é o Fundo de Apoio, faz a diferença. Eu gostaria de saber se tem atletas com o FADAT e como é que vocês fazem essas parcerias também com outras entidades, outros entes, de onde vêm os recursos para vocês se manterem ao longo do ano e das competições. Bom, eu sou funcionária pública, né? Eu faço parte da Secretaria de Esporte, sou concursada, e nós temos sim o FADAT. Todas as nossas atletas que competem pela cidade de Taubaté, elas recebem a Bolsa Auxílio para que possa ajudá-las e auxiliá-las nas competições. As nossas professoras hoje são todas do FADAT, nós temos 3 professoras e elas pertencem ao FADAT, né? Então elas são pagas através do nosso fundo de apoio. Nós temos ajuda, nós temos emendas parlamentares dos vereadores, nós temos algumas ajudas externas, não como patrocínios, nós ainda não temos patrocinadores, mas nós temos ajudas de algumas pessoas que quando a gente sai para competições mais longas, né, eles nos auxiliam pagando assim às vezes as passagens, a alimentação, até o uniforme das meninas eles participam também. Renata, qual é o período geralmente de inscrições e quem não pode ainda se inscrever ou participar pode assistir, pode acompanhar vocês e onde vocês treinam? Bom, o período de inscrição para a seletiva geralmente é no começo do ano letivo e a gente sempre está avisando com antecipação. Então, se a gente for fazer uma nova seletiva em 2026, a partir de dezembro a gente vai colocar na nossa rede social a data, o dia e o horário e como faz a inscrição. Quanto a assistir às aulas, a gente não permite, porque como a gente tem um período muito extenso de treinamento e elas estão em muitas competições, muita gente dentro da quadra pode vir atrapalhar. E é um número muito grande de crianças dentro da quadra, porque nós estamos... a ginástica rítmica e a artística estão no mesmo lugar, então são muitas crianças envolvidas, mas a gente tem treino abertos, e isso a gente também informa nas mídias. Então, por exemplo, se a gente está muito próximo de uma competição importante, a gente anuncia ao público que nós teremos treino aberto da ginástica rítmica e quem quiser assistir é só ir lá e participar. Aí as portas ficam abertas, a criança assiste, então as meninas elas se maqueiam, se penteiam, colocam os colantes da competição e executam, né, as suas rotinas como se fosse no dia de uma competição. Perfeito. Renata, obrigado pelas suas informações. Eu quero que você deixe uma mensagem, então, já que a ginástica rítmica acaba fazendo parte da sua vida, o que ela significa para você? Bom, na verdade, a ginástica rítmica ela trouxe tudo que eu tenho hoje. Eu conquistei com o esporte, com a modalidade. A ginástica rítmica é uma prática saudável, é um esporte que traz beleza, é um esporte extremamente feminino, onde você proporciona às crianças sair de dentro de casa, da telinha do computador, da telinha da televisão, do seu telefoninho, vai lá, pratica, você aprende música, você aprende balé, você aprende a socializar com outras crianças. A gente tem uma equipe boa, multidisciplinar muito boa, as professoras estão lá para ajudar o que vocês precisarem. E se o ano que vem a gente tem seletiva, eu espero que você faça parte da nossa equipe. Renata, muito obrigado pelas informações, aqui a sua participação também no Mix dos Esportes, aqui da TV Câmara Taubaté. A gente continua falando depois do intervalo sobre a ginástica rítmica. Nós vamos conversar com a técnica da equipe adulto e juvenil, que é a Jade Louise. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV, o Mix dos Esportes, volta já já. Não saia daí.
Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara e este é o nosso quadro Mix dos Esportes. Antes do intervalo nós conversamos com a Renata Henriette, que é idealizadora e coordenadora da ginástica rítmica, e agora nós vamos conversar com a técnica da equipe juvenil e também da equipe adulta, que é a Jade Louise. Jade, há quanto tempo você já foi atleta, né, e compete também, tem o conhecimento da ginástica rítmica? Então, eu comecei aos 6 anos, 6 para 7 anos, em outros locais, treinei em projetos sociais e com 15 anos eu conheci a ginástica aqui em Taubaté, fui perguntar para a Renata e comecei ali com 15 anos e competi até os meus 21, 22 anos. Fui atleta por 7 anos aqui de Taubaté, a minha técnica foi a Renata e parei aos 21, 22 anos e sou técnica fazem 3. Na verdade, você já começou também como auxiliar técnica, né? E depois você passou a ser técnica. Quanto tempo você está na equipe dessa coordenação com essas meninas? Então, fazem 3 anos que eu atuo ali junto com a Renata. Eu fui auxiliar primeiro, terminei minha faculdade, minha pós-graduação e ali fiquei auxiliando um tempo, de 1 ano e meio a 2 anos, e esse ano sou a técnica do juvenil e do adulto e a Renata ali dando todo o suporte pra gente. Qual que é a diferença, Jade, quando você compete e você passa para o outro lado para ser técnica, para coordenar essas meninas, para dar orientações? Ainda fica aquela vontade de competir ainda ou você consegue já viver esse papel melhor e orientar aí as suas alunas? Então, eu falo que a ginástica faz parte de mim, então sempre que eu vejo as meninas entrando em quadra, dá aquele, nossa, queria que fosse eu de novo, mas eu entendo que o meu tempo como atleta acabou e que agora é muito importante o que eu passo para as meninas. Eu falo que é mais fácil entrar em quadra do que ver as meninas ali e é muito diferente você estar desse outro lado do tapete, porque você passa a sentir o que as meninas estão sentindo, só que aqui, desse lado, e não lá no tapete. É o mesmo sentimento, a gente está ali em sintonia, mas ao mesmo tempo eu estou de um lado e elas do outro, e na mesma sintonia, sentindo o frio na barriga, pensando, nossa, elas vão acertar, e aquele frio de, ai, acertou, ufa, acabou, deu tudo certo. E olhando a sua trajetória aí, já de você como auxiliar técnica e agora como técnica da equipe, num retrospecto mais recente, quais foram os principais resultados que vocês conquistaram aí ao longo dos últimos anos? Atualmente a gente foi campeã da primeira fase da Copa São Paulo Juvenil, que são as meninas que vão agora para o torneio regional no Espírito Santo, que foram 2 atletas, a gente foi campeã e temos também outros pódios. Nós fomos também para o Brasileiro, que foi no Rio de Janeiro, e também na luta, querendo mais outros títulos. E para você, o que significa a ginástica rítmica na sua vida, né? Tendo começado lá desde cedo, agora sendo técnica, como é que isso representa na sua vida? Qual a sensação de fazer parte de uma modalidade assim, tão diferenciada no nosso país? Eu acho que a ginástica para mim é tudo. Eu não me vejo sem esse esporte, mesmo depois de atleta, agora atuando como técnica. Eu respiro ginástica, a gente dorme e acorda pensando nisso. É muito importante para a nossa disciplina, a gente acaba tendo mais foco, a gente tem objetivo nas coisas. É isso que o esporte traz para a gente e principalmente a ginástica rítmica nos traz muita disciplina, muito foco, muito objetivo naquilo que a gente quer. E muita resiliência também, porque tem que ter muita força de vontade para estar lá todos os dias, treinando, dando o seu máximo todos os dias. E olhando para 2025, talvez outros anos também, Jade, quais são as próximas competições, ou as mais importantes que vocês estão em disputa, tanto na categoria adulto quanto na juvenil? Como eu falei anteriormente, nós vamos agora para o torneio regional do Sudeste e posteriormente nós temos as segundas fases das Copas e a gente também já começa num trabalho mais voltado para os próximos anos. Olhando para um ciclo olímpico, por exemplo, como que essas meninas podem chegar nas Olimpíadas? Qual que é o caminho para se chegar lá e se é possível? Tudo é possível, eu gosto de falar que sonhar a gente pode, a gente deve, a gente tem que batalhar para isso. Nós temos que caminhar muito para isso, temos que pensar a longo prazo, então as meninas têm que começar desde pequenas e ter esse objetivo na cabeça. Lógico que tem muitas circunstâncias externas, a menina pode vir a não querer mais, pode acontecer, mas se é uma menina focada, se ela tem esse foco nesse objetivo, então acho que tudo é possível porque a gente tem que sonhar, né? A gente tem que querer e acreditar. Tem um ranking nacional para você para uma Olimpíada? Tem alguma competição internacional que você tem que ganhar para conquistar essa vaga? Você sabe me dizer como é que é possível chegar lá? Na verdade, todos os campeonatos que têm um nível nacional, que fala sobre o Brasil, que as meninas vão
por exemplo, o brasileiro, os torneios nacionais, eles têm os olheiros, que são as pessoas, as técnicas da seleção, então elas sempre fazem o possível para estar nesses torneios, para que elas possam olhar as meninas e acabar convocando. Então, é tudo do desempenho das meninas, então elas vão trilhando esse caminho de Copa, depois torneio, depois um brasileiro, e quando elas forem sendo campeãs, aí elas podem chegar numa convocação para a seleção. Bem, com a sua trajetória de atleta e agora como técnica, quais são as habilidades para se transformar numa atleta da modalidade? É flexibilidade, é criatividade, é um trabalho mental, psicológico? Quais são assim as dicas para chegar nesse caminho? Eu acho que é uma junção disso tudo que você falou. O mais importante é você acreditar que você pode. Eu costumo falar isso para as meninas. Vocês têm que ter um foco e vocês têm que ter um objetivo naquilo que vocês sonham. E óbvio que tem que ter ali o porte de ser flexível, gostar de dançar, ter habilidades manuais com os aparelhos e também ter um trabalho todo mental, porque quando você entra em quadra, você e os árbitros, então você tem que colocar a sua cabeça no lugar. Eu costumo repetir muito isso para as meninas, coloca a cabeça no lugar, você consegue, você pode, mentaliza isso na sua cabeça e vai para cima. A gente não está em época de inscrições agora para as meninas, mas futuramente abrem as inscrições. Qual que é o convite que você deixa para a população que está assistindo a gente agora? O pai, a mãe, o responsável, a própria criança ou adolescente que queira participar, qual que é a sua mensagem de incentivo para a nossa população? Nós vamos sempre postar nas nossas redes sociais, então fiquem ligados. Eu, como fui atleta e agora atuando como técnica, eu falo que a ginástica rítmica só tem coisas boas para oferecer. Então, todas as crianças que for possível, que elas possam passar a conhecer esse esporte, nos sigam na nossa rede social para ver um pouquinho mais do nosso trabalho e traz elas para fazer uma seletiva que eu garanto que não vão ter pontos negativos, só positivos mesmo. Jade, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, parabéns pelos resultados, pela condução das equipes, boa sorte nos próximos resultados e conte aqui com a TV Câmara Taubaté para a gente divulgar os resultados de vocês. Muito obrigada. Nós conversamos com a Jade Louise, que é técnica das equipes adulta e juvenil da ginástica rítmica aqui de Taubaté, e este foi o nosso Mix dos Esportes, uma das pautas aqui da TV Câmara de levar cidadania e promoção da saúde através do esporte. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência a gente volta com mais notícias e shorts aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV, nesta quinta-feira, 3 de julho de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo a sua audiência. A gente segue o Mix desta quinta-feira, está na hora de você continuar muito bem informado com tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso segundo giro do Mix Notícias. Tem destaque na área de concursos públicos. Vamos aqui para o nosso telão. Edital do Concurso Nacional Unificado 2025 é publicado. Você confere as datas, vagas e como se inscrever. O edital da segunda edição do Concurso Público Nacional foi publicado segunda-feira agora, dia 30, em edição extra no Diário Oficial da União. A seleção deste ano reúne 3.652 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 4.000 e R$ 17.000. As inscrições começaram na quarta-feira agora, seguem até o dia 20 de julho, exclusivamente pelo site da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora do concurso. Diferente da edição anterior, que teve 8 editais, um para cada bloco temático, desta vez o processo seletivo contará com um único edital. Nele constam informações detalhadas sobre as vagas, salários, conteúdo programático das provas, critérios de classificação e composição das notas finais. O CNU permite que o candidato faça uma única inscrição, escolhendo o seu bloco temático de interesse, indicando preferências entre os cargos ofertados. A disputa ocorre dentro do bloco escolhido. Nessa edição, o governo anunciou medidas para ampliar a diversidade entre os aprovados. Com isso, a distribuição de cotas ficou da seguinte forma: 25% para pessoas negras, 3% para pessoas indígenas, para pessoas quilombolas, 2% e para pessoas com deficiência, 5%.
Outra novidade é a política de equidade de gênero. Caso menos de 50% das pessoas classificadas para a segunda fase sejam mulheres, o percentual será ajustado para garantir paridade. A prova objetiva do CNU será aplicada no dia 5 de outubro com questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais específicos. Para os cargos de nível superior, serão 90 questões e para os cargos de nível intermediário, 68. Já a prova discursiva, prevista para o dia 7 de dezembro, será realizada apenas por candidatos classificados na primeira etapa e ela terá formatos diferentes conforme o nível de escolaridade exigido. A taxa de inscrição é de R$ 70,00, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, reconhecidos pelo Ministério da Saúde, bolsistas do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e também para quem é financiado pelo FIES. O prazo para pedir isenção começou ontem e a previsão segue até o dia 8 de julho. Aqui no nosso telão, você está acompanhando as informações, são do portal G1. Para a gente encerrar o nosso mix de notícias, a gente volta para o telão, que tem mais um destaque também da área de educação, mas agora local. A Unital iniciou o programa de recuperação de créditos para alunos e ex-alunos. A universidade deu início nesta semana ao programa de recuperação de créditos. A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização de débitos, obviamente, né, para os alunos aí também, ex-alunos da Unital, para os cursos de graduação, pós-graduação, extensão e também do Colégio de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi. Todas as dívidas devem ter sido contraídas até o dia 31 de dezembro de 2023. O programa permite o parcelamento de anuidades, semestralidades, cheques e parcelas pendentes, inclusive de acordos vigentes ou não cumpridos, com reduções significativas de juros e multas, conforme o número de parcelas e o histórico de participação em programas anteriores. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 300. De acordo com a Pró-Reitoria de Economia e Finanças, o saldo a receber em dívida ativa era de mais de 110 milhões e meio de reais no dia 31 de dezembro de 2024. No mesmo ano, houve um acréscimo de 19 milhões e meio de reais por parte da Unital, devido à arrecadação relacionada em dívidas ativas. A adesão ao programa pode ser feita por alunos ou seus representantes locais mediante pagamento à vista ou da primeira parcela e entrega da documentação necessária. O programa terá vigência de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme previsto em lei sancionada pelo prefeito aqui de Taubaté. As condições variam de acordo com o número de parcelas e o histórico de participação em programas anteriores. Os débitos administrativos podem ser tratados no setor de cobrança da Central do Aluno, que fica na Avenida 9 de Julho, número 245. E mais informações no telefone 3625-4286. Os débitos ajuizados devem ser tratados mediante agendamento na Procuradoria Jurídica. O atendimento pode ser realizado pelo telefone 3625-4143. O horário de atendimento é das 9 às 11 da manhã, das 2 até às 5 horas da tarde. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do portal Meon. E com esse destaque aqui sobre a Unital, nós encerramos o nosso Mix de Notícias, que volta amanhã na programação do Mix. Outras informações você também acompanha no período da manhã, no Boletim Câmara, ao vivo, a partir das 9h30. Este foi o nosso Mix de Notícias. E vamos seguindo o nosso mix desta quinta-feira, sinal que é quinta-feira, é um dia muito bom, né? Que tem Pop Verso, é o seu momento de cultura pop para a geração menos 30, a geração Z. E quem a gente recebe mais uma vez aqui no Mix para falar do assunto, a especialista na área, afinal de contas ela faz parte da geração, é a Vivi, a nossa estagiária. Vivi, tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez ao Mix. Oi, Jo, é uma honra sempre estar aqui, né? E oi também para os nossos viajantes. Ó, semana passada eu já tinha falado que a gente ia entrar num tema mais sombrio, mais gótico, porque hoje a gente vai falar da primeira parte da segunda temporada de Wandinha que tá para lançar. Vamos ver? Abre o portal, produção. Vivi, a gente... A série Wandinha, um dos maiores sucessos da Netflix, tá de volta. A nova temporada será dividida em 2 partes. A primeira estreia em 6 de agosto e a segunda em 3 de setembro. Acompanhamos novamente Wandinha Adams em sua jornada na escola Nunca Mais,
onde novos inimigos e desafios sobrenaturais prometem tirar seu humor sombrio do sério. A primeira temporada conquistou mais de 250 milhões de visualizações e 4 prêmios Emmy. Agora, com a expectativa lá no alto, a série aposta em novos personagens, estrelas renomadas e na presença mais marcante da família Addams. No elenco, nomes como Steve Buscemi, Christopher Lloyd, Thandie Newton, Haley Joel Osment e até Lady Gaga foram confirmados. O papel de Gaga ainda é um mistério, mas já tem fã criando teoria por aí. E tem mais! Gomes, Mortícia e Pugsley agora fazem parte do núcleo principal, prometendo trazer ainda mais emoção, treta e amor sombrio. Eu vi a primeira temporada todinha e fiquei cheia de teorias. Tava contando os dias para essa continuação. Então prepara o estalar de dedos, porque a nova temporada de Wandinha chegou para deixar tudo ainda mais macabro e maravilhoso. Pois é, Vivi, a gente vai falar sobre séries, né? A gente já falou de música, já falamos de jogos de videogame, consoles, relacionamentos, e agora a gente está num tema importante aqui para a geração Z, que é a questão das séries, né? Do mundo audiovisual. Queria saber de você, por que a Wandinha faz tanto sucesso no público da geração menos 30? Olha, eu acho que é porque se passa num ambiente escolar, né? Então tem os conflitos pessoais de cada um dos personagens, rivalidades, até os romances, né? E também por conta da Wandinha ter se autodescoberto, assim, né? Na primeira temporada, faz com que a geração Z se identifique, porque é uma geração que está se identificando, se descobrindo ao longo do tempo, né? Vivi, se na primeira temporada o foco era a personagem que dá nome à série, Wandinha, agora parece que os holofotes estão sobre o núcleo familiar. A família Addams volta com tudo nessa segunda temporada? Olha, eu confesso que na primeira temporada eu fiquei bem decepcionada, e acho que não foi só eu, porque não apareceu muito a família Addams, né? Porém, agora eu acho que, assim, na segunda temporada, a gente pode conhecer um outro olhar da personagem, sabe? Uma outra personalidade dela que a gente não conheceu ainda, um outro lado dela. Então, eu tô bem ansiosa para a segunda temporada. Falando em ansiedade, você que assistiu a primeira temporada inteira, por que tá mais ansiosa agora para essa continuação? E são em 2 partes, né? Sim. Eu acho que, assim, a primeira temporada deixou, tipo, muitas pontas soltas. Então, assim, tem muitos personagens que a gente não sabe se estão vivos ou não. O Hyde, né, que é o monstro, um dos personagens lá icônicos ali da primeira temporada, principalmente, a gente não sabe se direito o que ele é e tal, né? E, inclusive, também, no último episódio, o Xavier deu um celular pra Wandinha e daí ela descobre que tem alguém vigiando ela. Então, assim, eu tô ansiosíssima demais pra saber se eles vão fechar todas essas pontas, né? Tô bem animada. Bem, na minha geração, a gente tem essa referência de Família Addams com um clássico filme, né? Lá dos anos 90. Sim. Então, a gente acompanha as histórias por ali. Não tinha essa série, esse número grande de capítulos para acompanhar essas aventuras. Você acha que a segunda temporada vai conseguir superar as expectativas referente à primeira temporada? Olha, eu acho que se eles amarrarem todas essas pontas soltas que eu falei, né, e explorar também a família Addams, pô, tem até Lady Gaga no elenco, né, vamos, né, explorar mais isso. Então, acho que se eles explorarem também até mesmo o cenário, porque eu não sei se você sabe, mas os 4 primeiros episódios foram dirigidos pelo Tim Burton, né? Então, assim, se eles trouxerem mais essa magia, assim, da família Addams, da Wandinha, eu acho que supera com certeza. A gente está falando sobre séries aqui na geração Z, a geração menos 30, né? Esse consumo diferenciado aí pelo streaming são os assuntos que a gente fala dessa geração aqui dentro do Pop Verso. E aí a gente chega agora na parte do nosso quadro, que é o momento do nosso duelo de gerações, em que eu disputo aqui com a Vivi para saber se a gente acerta a pergunta do outro. Sempre tem um desafio. Nosso placar está empatado, Vivi, em 3-3. 3-3. Hoje é o último episódio da nossa primeira temporada do Pop Verso. Pode terminar empatado, pode alguém sair na frente, vamos ver como é que encerra. Então eu escolhi uma série da minha época que representa bastante a minha geração. Eu vou pedir para colocar a imagem no telão e a Vivi vai tentar adivinhar que série é essa que a gente vai colocar aí no telão. Vou pedir para a produção colocar aqui. Vamos ver se você tem essa referência aí. Ah, é muito antiga? Ela é nos 90, não é tão antiga não. Assim, pra gente é antigo, né? Pra você é antigo, pra gente não é. Ah, eu vou chutar. Pode chutar. É Friends?
Olha, vamos dizer que é um primo do Friends aí, mas se chama, o título original é Beverly Hills 9210 ou, aqui no Brasil, Barrados no Baile, que é uma série de televisão norte-americana do gênero drama adolescente, fez muito sucesso nos anos 90, foi criado por Dan Starr. A série teve 10 temporadas, olha só, exibida pela Fox de 1990 até maio de 2000 e segue a vida de um grupo de jovens privilegiados que moram onde? Em Beverly Hills, na Califórnia. E o 9210, que é o título original da série, se refere ao código postal da cidade. Então, assim, a nossa época, Barrados no Baile foi o grande sucesso quando não tinha streaming. Sim. E agora é hora de você trazer o desafio pra mim. Tá, agora vamos lá. Eu já tinha visto esse nome, Beverly Hills, mas eu nunca tinha assistido, então... É, porque lá fora foi conhecido assim, mas Sim. no Brasil era Barrados no Baile. Eu até gíria entre a garotada aí mais jovem. Então, aí agora a gente vai pegar o desafio pro Jô. Vamos ver a imagem aí que eu preparei. Vamos ver se eu adivinho. É muito atual? Vou pedir pra É produção. atual. É atual também? Vamos só pedir. Vivi, parece que a gente tá sem a sua imagem aqui no arquivo, hein? Eu acho que hoje teve uma sabotagem aqui da Vandinha. Será que esse momento de mistério não apareceu que ela tirou a imagem do ar? Pode ter sido, né? Pode ser. Essa quer que você tente adivinhar? Se você me der alguns elementos aí, eu tento adivinhar qual que é a sua série de hoje. Vamos lá. Quais são as dicas? Olha, a personagem principal é uma indiana. É uma série ou é um live action? É uma série. É numa família real? Como assim, real? Tipo assim, eles são monarcas, príncipes e princesas? Não, é bem adolescente, assim, é uma série adolescente. Eu acho que a gente tem imagem aqui no nosso telão. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui para eu tentar adivinhar. Aí, foi. Vou pedir para colocar aqui no plano geral. Olha lá. Nossa, Vivi do céu. Que série que é essa? Deve ser muito sucesso entre a sua geração, mas eu vou chutar para ver se eu adivinho. Nem se eu chutar eu vou adivinhar. Não sei que série que é essa. Eu nunca. Ali, como a gente pode ver, tem a personagem principal, que é a Davy, que é a personagem indiana. Tem a Fabiola, que tá no meio, e a Eleanor. E assim, eu assisti na época que lançou, tem várias temporadas, tem mais de uma. E basicamente é a geração Z pura. Então, assim, é parecido com a Wandinha, não tem o estilo gótico, o estilo sombrio, igual a Wandinha. Mas fala muito das relações dela na escola, romance, rivalidade, enfim, todos esses tópicos que a geração Z passa. Então, vou falar pra você que eu nunca assisti. Eu nunca. Não tem problema nenhum. A gente encerra aqui essa temporada do Pop Verso com um placar empatado em 3-3. Ou seja, ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando, sai tudo igual do jeito que a gente começou. É igualzinho. E semana que vem tem mais Pop Verso ou a gente vai dar uma divandinha e vai fazer mistério e vai subir no escuro? Então, o Pop Verso vai dar uma pausinha, só que no segundo semestre eu volto com mais novidades pra vocês. Porque se tem uma coisa que a Vandinha ensinou, Jô, é que o mistério nunca acaba. E agora, então, quero agradecer a sua participação mais uma vez. Obrigado aí por todas essas dicas e informações que você trouxe aqui no primeiro semestre de 2025 aqui no Pop Verso. Eu que agradeço, Jô. E vamos fechar de um jeito diferente? Ó, a gente fala o meu bordão junto, vai. Pode ser, já que a gente está fazendo o encerramento do Pop Verso, a gente vai fazer diferente, nós dois olhando ali para a câmera geral. Pode ser? Eu vou contar até 3 e a gente faz o encerramento. Vai. 1, 2, 3. Tchau, viajantes! Fecha o portal, produção! E assim nós encerramos o nosso Pop Verso, agradecendo mais uma vez a Vivi. E agora a gente segue com mais shorts aqui na nossa programação. O Desbravando Taubaté é o programa que explora os 4 cantos da cidade. E você sabia que lá no Parque Aeroporto tem carnaval? Pois é, o pessoal tem samba no pé. A gente vai acompanhar agora as histórias da Unidos do Parque Aeroporto. Solta o VT.
E agora a gente vai descobrir aqui no Parque Aeroporto se esse bairro também tem samba no pé. A gente vai conhecer aqui as histórias e curiosidades da Unidos do Parque Aeroporto. Eu vou conversar agora com a Cecília Gabriel, que é fundadora aqui da escola, uma das fundadoras. Eu sempre gostei muito de carnaval. Eu venho de uma família que sempre gostou de carnaval. Meu pai era músico, que tocava, porque antigamente se tinha os bailes de carnaval, né? Então meu pai tocava nos bailes, eu acompanhava. Então eu sempre gostei muito de samba, gostei muito de cultura. Quando eu vim para cá, eu participei da associação de moradores aqui no bairro. Muitas coisas que tem aqui no bairro foi da nossa associação, que quem presidia era seu Cantuário, conhecidíssimo nesse bairro, falecido já, e seu Joel. E tinha o Lalau também, que fazia parte da mesma associação. Então nós estávamos um dia numa reunião, aí eu brincando com eles, falei assim, que tal se a gente fizesse um bloco esse ano, né? Foi o maior sucesso, o bairro inteiro apoiou. E eu vim de Charlie Chaplin na frente do bloco, porque vai quem quer, né? Se vestido de mulher, foi um sucesso, mas foi muito bom. E a gente andando, o pessoal vinha e foi até a noite. Eu, muito bocuda, peguei e falei, gente, que tal se a gente fundasse uma escola de samba, hein? Que nesse bairro não tem nada, né? Mesmo a gente aqui da associação, a gente faz uma diretoria. E realmente foi o pessoal da escola de samba mesmo que foi os diretores. Um foi diretor de futebol, foi tudo assim. Aí montamos a escola. Uma escola tem que ter bateria, tem que ter aula componentes, tem que ter componentes, tem que ter aula das baianas, tem que ter muita coisa, né? Teve assim, uma época que eu consegui a Escola Ernesto para ensaio, mas eu tinha que alugar umas garagens, uns lugares para poder fazer o carnaval, porque o carro alegórico não se faz da noite para o dia. O que representa a Unidos do Parque Aeroporto na vida da senhora? Olha, para falar a verdade, a minha vida é isso aqui. Eu sempre achei que as pessoas sempre me respeitou, porque eu tenho uma carinha de boa, mas não sou. Aí eu sempre ia na briga mesmo, até eu briguei já por causa de verba, eu sempre brigava. E eu sempre achei que mulher não tem que pedir direito, ela tem o direito de estar onde ela quiser. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem aqui para essa comunidade aqui do Parque Aeroporto, que acolheu tão bem a senhora e também a escola e também o projeto social que vocês fazem aqui dentro, qual mensagem você gostaria de deixar? Sei, assim, que eles continuassem assim, com esse carinho que eles têm, não pela minha pessoa, entendeu? Eu quero que isso aqui continue, eu quero que as crianças que vierem, né, para a bateria, saibam que aqui é deles. Eu tenho o Augusto, que tem um projeto de luta livre aqui muito bom, tenho o Érico com capoeira, eu tenho artesanato, que eu faço parcerias com o posto de saúde. Para continuar, tem que ter muita determinação. Eu acho que a gente tem que brigar pela cultura. Sem cultura a gente não vive. A gente continua aqui na quadra da Unidos do Parque Aeroporto. Agora a gente vai conversar com o presidente, que também é carnavalesco e deve ter outras funções aqui na escola, que é o Robson Calasso. A gente fala de carnaval e fala, né, da história do Parque Aeroporto e essa paixão pelo samba, pela cultura, pela arte. Eu acho que isso é um desejo de alma, né, de todo ser humano ter um lugar para poder se expressar, um lugar para poder se comunicar. Essa sede que a gente está aqui é uma conquista de vocês e de toda a comunidade. Desde que ano vocês estão aqui? Como que é a história desse espaço? O começo da história do Parque Aeroporto é um começo de luta. Aqui era um ponto de droga, né? Então, quando a gente recebeu por uma brincadeira ali de funcionários, tipo, eles estão brigando há tanto tempo por um espaço, então dá esse espaço para eles. Não tinha muro, não tinha nada, era só uma quadra coberta, abandonada, e um cidadão chegou e apontou a arma para mim e falou assim, olha, aqui vocês não vão ficar, aqui já tem dono. E eu lembro que, assim, extremamente assustado, eu fui para Cecília, as outras, todo mundo do bairro comentando, e daí quando eu cheguei lá, ela falou assim, vamos desistir.
Eu falei, não, a gente já fez o mais difícil, que é ter um documento que é o espaço nosso, e a gente vai criar uma resistência. E a partir daquele momento a gente começou. E você vê esse trabalho e a gente fala que assim, quantas famílias a gente não salvou? Mas só de saber que uma instituição por 30 anos conseguiu preservar um lugar, conseguiu incentivar educação, cultura, lazer de uma maneira tão harmônica, isso já é gratificante. Estando presente num bairro tão carente, né, de políticas públicas, também de recursos, questões econômicas, quais ações vocês promoveram ao longo dessas décadas? Nós temos uma visão diferente, né? Quando a gente fala de educação, de cultura, nós ocupamos e assumimos esse papel de poder construir um pouquinho mais na vida dessas pessoas e não terceirizando tudo para o governo estadual, para o governo municipal ou para as autoridades. É muito gostoso quando a gente olha indivíduos, seres humanos que assim nunca tiveram contato com arte, pintando, desenhando, cortando, transformando o material em arte e gerando ali a possibilidade de novas profissões. A escola de samba, ela traz essa instituição dentro desses 30 anos de história, lutas, enredos que possam promover um ensino cultural de uma maneira mais harmônica. Volta aqui, acompanhamos o VT referente ao Desbravando Taubaté, sobre o início do Parque Aeroporto, e você pode acompanhar as 2 temporadas que estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, basta você acessar a playlist do nosso programa. Lembrando que a partir de agosto, o Desbravando Taubaté tem episódios inéditos quinzenalmente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência e a sua participação. No programa de hoje você viu que o Ministério Público mirou servidores que recebem insalubridade regularmente e também sem obras em andamento aqui em Taubaté. A fila da habitação já passa de mais de 7.000 pessoas. No programa de hoje também você acompanhou o Mix dos Esportes, conversamos com Renata Henriette e Jade Louise para falar sobre a ginástica rítmica aqui em Taubaté. E no quadro Pop Verso, a nossa estagiária Viviane Ângelo trouxe todos os detalhes para a gente sobre a estreia da nova temporada da série Wandinha para a geração -30, a geração Z. Bem, no programa de amanhã, sexta-feira, tem mais um Mix da TV e você acompanha a nossa agenda cultural. São os destaques para você curtir o final de semana juntinho com a sua família em Taubaté e região. Muito obrigado pela sua audiência, eu te espero amanhã, sexta-feira, aqui na TV Câmara Taubaté. Continue conectado aqui com a nossa programação. Até amanhã.